Beleza, pessoal. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre os teoremas do isomorfismo. Basicamente, são 4 teoremas, ou são 3 teoremas e um que é quase um corolário, na verdade, que apresentam muitas informações importantes que misturam homomorfismos, isomorfismos, anéis quocientes, ideais e subanéis. Tá? Então eu só vou falar um pouquinho dos enunciados, eles estão completamente demonstrados nas notas de aula. Então vocês têm que acompanhar, reler, tentar entender, tentar demonstrar por conta própria. E se vocês não entenderem qualquer coisa, vocês têm que me avisar. Então olha só, o primeiro dos teoremas, ele diz o seguinte: se você tem um homomorfismo, então automaticamente você consegue construir um isomorfismo. Então olha só, vamos supor que a gente tem um homomorfismo entre os anéis A e B, o homomorfismo F. Então, a gente já sabe essas duas coisas aqui, ó. Isso a gente já provou, então está tudo certo. Mas o terceiro item é o que importa. Ou seja, se você pega o A e faz o quociente pelo núcleo de um homomorfismo, que é sempre um ideal de A, isso é isomorfo à imagem do homomorfismo. Então, ou seja, dado um homomorfismo, você consegue criar um isomorfismo. Tá? Então a gente sabe que sempre que temos homomorfismos a gente consegue criar isomorfismos. O segundo teorema, ele nos indica de como que a gente relaciona, compara subanéis e ideais. Tá? Então olha só, vamos supor que você tem um anel B, um subanel S e um ideal J de B. Então, primeiro, a soma deles, de S com J, também é um subanel de B. Então, somar um subanel com um ideal dá um subanel. Segundo, se você tomar a intersecção deles, isso dá um ideal, mas não necessariamente do anel B, isso dá um ideal do subanel S. Tá? Terceiro, que é mais bacana, olha só, se você pegar o anel S mais J e você quocientar por J, que acaba sendo um ideal de S mais J, isso está feito na demonstração, isso acaba sendo isomorfo a este quociente, ou seja, do subanel pela intersecção de S com J. Tá certo? Então, de novo, o que ele diz é o seguinte, né? Se você tem um anel, um subanel e um ideal, você acaba conseguindo construir um isomorfismo dessa forma aqui. Tá certo? Beleza. O terceiro teorema do isomorfismo, ele nos indica um pouco de como que funciona subanéis ideais dentro de quocientes. Então, olha só. Seja um anel e um ideal. Então, primeiro, se você tem um subanel desse anel A e o ideal está dentro do subanel, então basicamente tu tem um ideal e um subanel de A e o ideal está dentro do subanel. Então você pode fazer o quociente do subanel pelo ideal e isso vai ser um subanel de A pelo ideal, tá certo? Além disso, uma espécie de contrário também vale. Ele está dizendo o seguinte, se você tem um quociente, né, A sobre I, e você tem um subanel lá dentro, então você sabe que este subanel de A sobre I, ele também é um anel quociente. Ou seja, existe um subanel do teu anel A, tal que o subanel lá de A sobre I é da forma B sobre I, tá bom? Então é quase uma espécie de bijeção, né, entre essas coisas. Terceiro, agora para ideais. Se você tem um ideal de A que contém aquele ideal I que está fixo, então o quociente entre eles é um ideal do quociente A sobre I. Também o contrário vale, quer dizer, um ideal de um quociente é também um quociente, certo? E por fim, um isomorfismo. Então, está vendo que todos eles acabam com isomorfismos, né? Então, se você tem um ideal de A que contém o I, você pode fazer o quociente de A por I, o quociente de J por I e o quociente entre essas coisas, e isso é basicamente isomorfo a A sobre J. Então, nesse setup, você também consegue criar um isomorfismo. E aí, o quarto teorema, ele basicamente sintetiza isso da seguinte forma. Se você tem um anel A e um ideal de A, então o conjunto dos subanéis de A que contém o ideal I está em bijeção
com o conjunto dos subanéis do quociente A sobre I. Então é basicamente isso que sintetiza alguns dos itens do terceiro teorema do isomorfismo, tá bom? Então não se esqueçam de ler lá com mais calma, lá também tem alguns exemplos para tentar, enfim, dar uma intuição um pouquinho melhor sobre eles. Tá bom? Até a próxima.